Olá galera, tudo bom gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Adriano Barbosa, professor de processo penal do GRAM Online e delegado de Polícia Federal. Galera, vamos continuar o estudo de processo penal, pessoal. Vamos que a gente está caminhando bem, firmes e fortes. Vem aqui comigo na lousa, olha lá. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver os seguintes tópicos sobre inquérito policial, galera. A gente vai visitar o valor probatório do inquérito, as suas formas de instauração, vamos versar sobre a chamada delatio criminis e vamos escrutinar, vamos analisar com mais detalhe a notícia criminis, que a gente já inaugurou seus estudos na aula passada, quando a gente falou introdutoriamente, na verdade, sobre os graus de cognição, lembram? Imediata ou direta, mediata e coercitiva. Vamos em frente então, galera, vem comigo, olha só. Como sempre nos acompanha a nossa doutrina, né, pessoal? Nute Avena. Na aula de hoje, eu incluí aqui o Tourinho Filho, que é um clássico do processo penal também, o Brasileiro, o Cabral e o Souza. Vamos em frente então, galera. Primeiro tópico então da aula, gente. Valor probatório do inquérito policial. Vamos lá. A prova angariada em sede de inquérito policial, galera, ela tem validade em regra somente como indício, merecendo ser confirmada em juízo. Agora veja, em regra. Isso é importante, guarde aí. Em juízo sob o crivo do devido processo legal, penal, e sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. Porque, na verdade, pessoal, no inquérito policial, como não tem contraditório, como não tem ampla defesa, a prova ela é produzida de maneira inquisitorial. É o delegado de polícia que coordena o inquérito policial, que preside, é que determina que a prova seja feita. É óbvio que o delegado de polícia ele não está vinculado nem à tese de acusação, nem à tese de defesa. Mas, infelizmente, eu não digo infelizmente, né, pessoal, mas por um contexto de persecução criminal, não é possível a participação da defesa de maneira profícua na sede de inquérito, sob pena da defesa interferir na angariação daquelas provas que são fundamentais para se entender um esquema criminoso, principalmente esquema criminoso organizado. Agora veja, corta aqui para mim, ó, vamos aqui no branco do meu olho para a gente conversar uma coisa. A regra é um valor relativo da prova do inquérito. Mas veja, é possível que essa prova do inquérito tenha grande valor probatório. Ela se robustece e se agiganta para a persecução criminal. Então, em regra, é relativo, mas ela pode sim ter um valor absoluto que influencie o julgamento final da causa. Mas a regra é: prova angariada em inquérito é uma prova indiciária que merece ser confirmada em juízo sob crivo do contraditório e ampla defesa. Mas existem elementos de prova que só conseguem ser angariados no inquérito, galera. Somente. Quer ver um exemplo clássico? O exame de corpo de delito, o exame cadavérico. Ele é feito, galera, incontinente ao homicídio. Quer ver outro? O exame de cena de crime. Ele é feito logo depois do crime praticado. Você não consegue fazer isso de novo. Não dá para voltar no tempo. É claro que esses exames, em sede de laudos periciais, eles serão encartados nos autos de inquérito pelo delegado e os assistentes técnicos das partes, depois em sede de ação penal, poderão se debruçar sobre ele e fazer um esforço de produção de contraprova. Mas a prova técnica do exame cadavérico, por exemplo, é feito no inquérito. Não dá para guardar o cadáver na geladeira e esperar que haja denúncia para lá na instrução processual penal haver a necrópsia. Isso não tem sentido, né, galera? Então tem algumas provas cautelares, provas que são irrepetíveis e aquelas provas antecipadas que têm um valor probatório robusto. É o que diz o artigo 155 do CPP. Vem comigo aqui, ó, no 155. Olha só que bonito isso, galera. Pega aí o seu Código de Processo Penal, isso. Vai lá no artigo 155, isso lá no tema das provas, e vem ler comigo com atenção. Fala assim, ó.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Esse aqui é o sistema de avaliação de provas do nosso sistema processual penal, né, galera? É o sistema do livre convencimento, do convencimento fundamentado. Produzida em contraditório judicial. Essa é a regra. O juiz forma convicção à luz da livre convicção das provas em sede de contraditório judicial. Contraditório esse que é desenvolvido dentro da ação penal. E nesse contraditório, ele, obviamente, na sua esteira, vai ter a ampla defesa. Essa é a regra. Agora veja, pessoal, nem sempre isso é possível, devido às características dos elementos probatórios que se angaria. Por isso, continua dizendo a lei. Não podendo fundamentar sua decisão, aí eu quero que você preste muita atenção e você vai grifar comigo aqui o seguinte, olha só. Exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, duas coisas aqui. Primeiro, quando ele fala em elemento informativo, você tem que ler prova. Isso aqui são as provas. Quando ele fala em investigação, ele está falando em regra de inquérito policial ou outros procedimentos investigativos. Então vamos lá. Não pode o juiz exclusivamente formar convicção baseado em provas do inquérito. Porque o inquérito ele é inquisitorial, a investigação é inquisitorial. Mas ele pode também, se você fizer uma interpretação a contrário senso e interpretar o artigo da seguinte forma: pode o juiz fundamentar sua decisão também nos elementos informativos colhidos na investigação. Então não pode exclusivamente, mas pode também concomitantemente. Então o juiz ele pode emprestar valor probatório robusto às provas do inquérito quando analisa junto com as provas da ação penal. Tem que haver confirmação, tem que haver equilíbrio e harmonia. Agora veja, tem uma exceção. Quando é que o juiz poderá formar convicção pelo livre convencimento da prova produzida no inquérito policial, galera? Tá aqui no finalzinho. Ressalvada, olha aqui a exceção, doutor. Ressalvada as provas cautelares, que são aquelas provas que elas são produzidas imediatamente sob pena de se perderem, como é, por exemplo, o exame cadavérico, o exame de local de crime, que não volta mais, só tem uma vez para ser feito. Aquelas que são não repetíveis, o cidadão, por exemplo, ele é ouvido no inquérito policial e ele falece depois. Não dá para ouvi-lo de novo, galera. Ele morreu. E as provas que são antecipadas, aquela que o juízo determina que seja antecipadamente, o delegado representa o juiz para que se faça antecipadamente. Então vamos lá. A regra é valor relativo das provas do inquérito, com uma natureza essencialmente indiciária. Mas a exceção é que haja a possibilidade dessas provas ter valor robusto quando elas são analisadas em concomitância com as provas obtidas na ação penal, ou quando elas são cautelares, não repetíveis e antecipadas. Isso tudo à luz do artigo 155 CPP. Muito importante esse artigo, né, galera? 155 CPP. Vamos para o próximo tópico aqui, pessoal. Vamos falar sobre as formas de instauração do inquérito policial, galera. Vamos embora, olha lá. Diante da notícia crimes, dá-se a instauração do inquérito policial,
que representa o seu início. Então, instaurar inquérito é iniciar inquérito. O delegado de polícia, portanto, galera, ele recebe a notícia de crime, ou ele faz de per si, quando você tem a cognição imediata ou direta, ou através de uma comunicação de crime ou de auto de prisão em flagrante. Quando ele recebe essa notícia de crime, o que é que ele faz, galera? Ele instaura. O que nós vamos ver agora é a forma de instauração, quando nós temos crime de ação penal pública incondicionada. Vamos lá? Então pega aí o seu Código de Processo Penal, porque você vai acompanhar a partir do artigo 5º, seu parágrafo 1º, que tem lá os incisos. Vamos lá ver então, vem comigo. Primeiro, o delegado de polícia pode instaurar o inquérito de ofício, ou seja, sem necessidade de provocação de ninguém. O delegado, ele toma conhecimento da prática do crime e determina por sua conta de maneira fundamentada, através de uma portaria, que é um ato administrativo do delegado, a instauração do devido inquérito policial. Então, inquérito de ofício, com crimes de ação penal pública incondicionada. Segunda forma de instauração, quando existe uma requisição, uma ordem legal. A autoridade policial, em regra, em face de requisições, instaura inquérito policial, que é um requerimento lastreado em lei. Então, se o ministro da Justiça requisita, ele instaura. Se o juiz requisita, instaura. E o MP requisita, instaura. Agora, a pergunta é, o delegado de polícia sempre instaura quando tem requisição? A resposta é não, porque essa requisição pode ser ilegal. Ministro da Justiça, juízes e MP também erra, também comete abuso. E o delegado de polícia, portanto, diante de uma ordem manifestamente ilegal, ele não está obrigado a cumprir a requisição. E o caminho é devolver essa requisição à autoridade que requisita, demonstrando a ela a ilegalidade e representando pela necessidade de rever aquela requisição. 3. Mediante requerimento da vítima, galera. A vítima que sofre a ação criminal. Ela pode ir à delegacia e requerer ao delegado de polícia a instauração do inquérito. Tudo isso está dentro do CPP. Pegue aí, olha, veja aí o artigo 5º que a gente estava falando, galera. Artigo 5º, na cabeça fala lá, nos crimes de ação pública, o inquérito será indiciado de ofício pelo delegado através de portaria, por requisição do MP, do MJ e do judiciário, ou a requerimento do ofendido. E aqui no artigo 5º, no parágrafo 1º, ele traz os requisitos desse requerimento da vítima. A vítima não é obrigada a esclarecer tudo, por isso que a lei fala assim, ó, sempre que possível. Pode ser que a vítima não tenha essas informações, ela tenha um choque em face do crime praticado. Mas o que é que se espera que essa comunicação de crime tenha? A narração do fato, que ela diga o que aconteceu, se ela tiver elementos, que ela individualize o investigado, no mínimo com sinais característicos, e ela indique, se houver, testemunhas que possam versar sobre essa prática criminosa. Aí o delegado de polícia, observando esse requerimento, ele decide ou não, fundamentadamente, pela instauração do inquérito. Vamos em frente. A autoridade policial, portanto, em regra, não pode indeferir, como eu falei, galera, requisição do MP ou do juiz para instaurar inquérito. Isso tendo em vista que a requisição é uma exigência legal, mas tem exceção. Olha aqui, eu trago para você. Todavia, como nós já falamos, diante de uma requisição que não fornecer nenhum dado que traduza a justa causa em prol da extração do IPL, ou seja, vai ser uma requisição ilegal,
caberá à autoridade policial refutar a instauração do inquérito e se manifestar em face da autoridade requisitante, demonstrando a ela a impossibilidade da inauguração da persecução criminal. Esse entendimento é do Tourinho Filho, do NUT, do próprio STF, galera. Então, existe sim a obrigatoriedade em regra de instaurar inquérito mediante requisição, mas essa requisição ela tem que ser legal. Ela tem que trazer o mínimo de lastro probatório possível para a autoridade policial inaugurar a persecução criminal. Se não, não. Vamos em frente. E em face de requerimento? Bem, em face de requerimento é diferente, né, galera? Requerimento não tem força de lei. Requerimento, ele é um pedido e pode ser indeferido. Então, a vítima pode requerer ao delegado instauração de inquérito. E ele pode, a autoridade policial pode fundamentadamente dizer o seguinte, olha, não vou instaurar porque falta elementos que justifiquem o inquérito policial. O Tourinho Filho traz para a gente quais são as hipóteses que o delegado de polícia ele está autorizado a não instaurar inquérito. Como, por exemplo, se já tiver extinta a punibilidade do crime que se requer a instauração de inquérito, o requerimento não fornece o mínimo indispensável para se proceder à investigação. O cara chega na delegacia e fala, olha, eu quero fazer aqui um requerimento de instauração de inquérito por constrangimento ilegal. Aí ele fala assim, bem, o delegado pergunta, mas quem lhe constrangeu? Bem, eu não sei dizer. Quando foi? Eu não sei dizer. Onde foi? Também não sei dizer. Bem, ele não sabe dizer nada. Bem, como é que você instaura um inquérito policial baseado em nada? Tem que ter indícios mínimos, galera. 3. Se a autoridade a quem for dirigido o requerimento não for competente. Por exemplo, um crime de competência federal que é levado na delegacia de polícia civil. O delegado de polícia civil, o que é que ele vai fazer? Vai encaminhar o comunicante para a Polícia Federal. Se o fato narrado é atípico, galera, fato atípico não enseja nenhum tipo de persecução criminal. Ele é um não jurídico penal e, portanto, ele não pode subsidiar a instauração de inquérito. E se o requerente for incapaz, quem tem que fazer por ele é o seu representante legal. Não pode ele de per si fazê-lo. Vamos em frente. Em face desse indeferimento do requerimento de instauração, aquele que requereu, galera, ele pode interpor o quê, gente? Recurso administrativo ao chefe de polícia. Na Polícia Federal, esse chefe de polícia é o superintendente regional, galera. É ele que é o chefe regional nos estados e no DF da Polícia Federal. E aí, então, a vítima ou seu representante legal que requereu a instauração de inquérito faz o recurso, esse recurso é encaminhado ao superintendente e o superintendente decide se deve ou não instaurar inquérito. Olha lá o que fala, pessoal, o que ordena o artigo 5º, no parágrafo 2º. Vem comigo, pega aí o seu CPP. Ele fala assim, ó, abre o olho. Do despacho, pessoal, que indeferir o requerimento, não é requisição, é requerimento, solicitação da abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. E lembrando que o chefe de polícia na Polícia Federal é o nosso SR, o superintendente regional. E aí o superintendente decide se deve ou não haver instauração de inquérito policial. Beleza? Agora, pessoal, além da instauração do inquérito policial na forma do artigo 5º, parágrafo 1º, como nós vimos, o inquérito policial ele também pode ser instaurado de outra forma, de outras formas. Vamos ver? Vamos lá. Então, além da previsão do 5º, caput 1º, ele pode ser instaurado nos crimes de ação pública incondicionada pelo auto de prisão em flagrante, galera. Na polícia a gente fala de fla-flu, né? Aí, no seu plantão teve fla-flu? O fla-flu é o famoso flagrantão, é o flagrante, o auto de prisão em flagrante. Aí o delegado de polícia, então, em face da flagrância que lhe é apresentada, ele instaura
ou não o inquérito policial de maneira fundamentada. Vamos lá ver então? Olha lá o que diz o artigo 304 do CPP. Então tudo começa no 301, mas é o 304 que nos interessa. Olha o que diz o 304, olha que bonito isso. Apresentado ou presa a autoridade. Por isso que não existe flagrante por autoapresentação. Ele tem que ser conduzido. E essa autoridade aqui é o delegado de polícia. É o delegado de polícia que prende em flagrante. A prisão em flagrante, galera, o fla-flu, ele só é feito pelo delegado de polícia. A prisão em flagrante é prisão do delegado, é ele que determina a lavratura do APF, auto de prisão em flagrante. Ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo. Em seguida, procederá ao oitivo das testemunhas e no final vai ouvir o indiciado. O mais importante aqui, nesse cenário, que eu reputo, é o parágrafo 1º, principalmente esse iniciozinho aqui que você vai grifar. Ele fala assim, ó. Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão. Agora faça comigo interpretação a contrário senso. Não resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade não mandará recolhê-lo à prisão. Ou seja, quem decide se o cidadão é preso ou não é a autoridade policial, não é o condutor. Então, o PM que conduz, o PRF que conduz, o agente de polícia que conduz ou qualquer do povo, eles são condutores, mas eles não decidem pela prisão. Quem decide pela prisão é o delegado de polícia e somente ele. O delegado é que analisa o cenário da flagrância e decide se há flagrante ou não para a instauração do auto de prisão em flagrante. Beleza, galera? Vamos em frente. Outra forma, pessoal, é a delatio criminis. Qualquer do povo pode levar a autoridade policial à notícia de um crime, não somente a vítima, não somente o MP, o juiz, o ministro da Justiça, mas qualquer do povo, galera. Sendo sempre vedado o anonimato, né, pessoal? Então, pega aí seu Código de Processo Penal, vá lá, no artigo 5º, lá no parágrafo 3º, galera. Ele fala assim, ó, qualquer do povo, qualquer pessoa, pessoal, que tiver conhecimento da existência de infração penal, em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E aí a autoridade policial, diante dessa comunicação, decide fundamentadamente se estão presentes elementos indicativos de um fato típico e elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o inquérito policial, e aí decide pelo inquérito policial. Se não estão presentes, galera, qual é o caminho? Não se instaura inquérito policial. Isso sempre de forma fundamentada, beleza? Vamos em frente. Em sendo a comunicação adstrita a um crime de ação penal pública condicionada, onde é importante a opinião da vítima ou do seu representante legal, o inquérito policial somente será instaurado, galera, mediante, venha comigo, representação do ofendido. Representar é demonstrar interesse. Nesse caso, demonstrar interesse na instauração do inquérito policial. A vítima, portanto, ela comunica o crime e solicita providência em relação a esse crime. Agora, essa representação, galera, ela não é uma peça jurídica, não. Basta que a vítima se apresente na delegacia
e no BO que ela lavra, que ela põe a lavratura, ela comunica no BO, no boletim de ocorrência, no registro de ocorrência, de que ela quer a investigação criminal. Isso já é acolhido pelo delegado de polícia como sendo a representação. Olha lá o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º. Pegue aí, parágrafo 4º. O inquérito policial nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Tem que ter representação, galera. Se não tem representação, doutor, falta condição de procedibilidade e o inquérito policial pode ser trancado por ilegalidade. Mas não é só isso, né, galera? Nós temos os crimes de ação penal privada. Como é que se dá a instauração de crime de ação penal privada? Bem, neste cenário é preciso requerimento da vítima, ou se a vítima é menor ou alienado mental, do seu representante legal. Mediante, então, esse requerimento, o delegado de polícia, analisando a pertinência, decide pela instauração do inquérito ou não. Pegue lá o seu artigo 5º, no parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para tanto. E esse requerimento tem que trazer elementos mínimos, né, pessoal, que traduzam a prática de um crime sob pena de ser indeferido. É óbvio que existe também nesse cenário a possibilidade de recurso administrativo ao chefe de polícia. Beleza, galera? Vamos ao próximo tópico da aula? Vamos falar sobre delatio criminis, galera. Vamos lá. Delatio criminis, pessoal, é uma espécie de notícia de crime. É quando alguém comunica, qualquer do povo, comunica à autoridade policial a notícia de crime, a notícia criminis. Então, quando existe a comunicação por alguém de uma notícia criminis, você tem diante de si uma delatio criminis. Ela pode ser delatio criminis simples, quando existe a mera comunicação, a mera notícia criminis, mas ela pode ser também, galera, olha, preste atenção, uma delatio criminis postulatória. É quando, além de levar a notícia de crime, existe um pedido, uma solicitação de providências investigativas. Então, delatio criminis é uma forma de fazer com que a notícia de crime chegue até a autoridade policial. Qualquer do povo pode fazer isso, mas ele pode fazer simplesmente comunicando o crime e nada mais, e ele pode comunicar o crime, galera, e pedir providência. Olha só lá o que fala o artigo 5º no parágrafo 3º, que nós já estudamos, que é objeto de estudo da nossa aula. Olha lá o que ele fala. Qualquer pessoa do povo. Então não se exige nenhum tipo de qualificação desse comunicante. Poderá comunicá-la à autoridade. Essa comunicação, galera, que traz a notícia criminis, é o que a gente chama de delatio criminis. Lembrando que ela não pode ser anônima. Se ela for anônima, o delegado de polícia promove uma VPI, verificação de procedência de informação, para justificar inquérito policial. E se essa comunicação, essa delatio, ela já traz os elementos mínimos necessários, indiciários da prática do crime, aí o delegado fundamentadamente instaura o inquérito, beleza? Bem, vimos a delatio criminis e a notícia criminis, galera, que é a notícia do crime. É ela que será objeto de análise do delegado de polícia para ele estabelecer se ele instaura ou não inquérito policial. Vamos ver, olha lá. A notícia criminis é o conhecimento espontâneo provocado, e geralmente provocado vem numa delatio criminis,
por parte do delegado de polícia de um fato aparentemente criminoso. A gente fala aparentemente criminoso porque tem que ser investigado ainda, né, galera? Vamos ver a classificação da notícia crimes, que se aproxima muito do grau de cognição que nós já vimos. Então, a notícia de crimes pode ser de cognição direta, imediata, espontânea ou inqualificada. Você pode encontrar qualquer um desses termos na sua prova. Essa notícia crimes é quando o próprio delegado, no seu cotidiano, ele se depara com a notícia do crime. Por isso que ela é direta, imediata, espontânea, ou seja, não tem nenhuma provocação. Primeira classificação, portanto, na notícia crimes. Próximo, galera. É aí quando nós temos a chamada notícia crimes de cognição, venha comigo, indireta, mediata, agora sim, hein? Provocada ou qualificada. Aqui é que está, por exemplo, a delatio criminis, né? É quando alguém comunica ao delegado de polícia. O delegado de polícia, ele toma conhecimento através de uma comunicação do crime. Seja um registro de boletim de ocorrência, seja um requerimento, uma requisição. É por isso que ela se diz que ela é qualificada. Vamos ver então como essa notícia crimes de cognição indireta, ela se manifesta. Ela pode ser, portanto, galera, uma delatio de qualquer do povo, ela pode ser uma requisição do juiz do MP, ela pode ser uma requisição do ministro da Justiça, ou ela pode ser, galera, uma representação do ofendido ou seu representante legal em face dos crimes de ação penal pública condicionada, galera. E a última expressão de notícia crimes é quando ela é de cognição coercitiva, galera. É quando há prisão em flagrante, por isso que se fala em coerção. E como nós já vimos, vai estar dentro do artigo 304, parágrafo 1º, tanto na cabeça quanto no parágrafo, a análise da pertinência da prisão. E aí tem lá aquele postulado que nós já estudamos, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará, o delegado que manda prender. Interpretação a contrário senso. Não resultando, galera, o delegado não manda prender. Aqui eu trago jurisprudência do STF, muito interessante, sobre os escritos anônimos. Olha o que diz o STF sobre isso, pessoal. Os escritos anônimos não podem justificar por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis. Então, a notícia de crime anônima, ela não justifica a instauração de inquérito policial, galera. Mas continua o Supremo. E até o Supremo aqui, ó, dá exemplo de delação anônima. São as notícias, o disque denúncia, que é muito comum, né, pessoal? Pessoas que têm medo do crime, então elas fazem uma delação anônima. Mas olha só o que o STF fala, que bonito isso. A autoridade, ela pode adotar medidas informais destinadas a apurar previamente a averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal. É aqui que se dá a VPI. O STF, ele reconhece a relevância da VPI para se estabelecer se há verossimilhança, galera, da denúncia anônima com os fatos e assim a gente poder ter justa causa para a instauração do inquérito policial. Veja como é relevante e importante isso. Beleza, galera? Aí estão as referências do julgado do STF. E corta para mim aqui para a gente encerrar então. Então, galera, essa foi, olha, nossa terceira aula de inquérito policial, hein? Hoje nós estudamos o valor probatório do inquérito, as formas de instauração do inquérito policial, vimos delatio criminis e vimos notícia criminis. São pontos relevantes do inquérito que caem em prova e que você tem que ter bastante atenção em relação a eles, beleza?
Eu sei que você prestou atenção, fez aí os destaques no Código de Processo Penal, tomou ciência da jurisprudência, prestou atenção no desenvolvimento do raciocínio acerca dos tópicos do inquérito policial. Agradeço assim, pessoal, muito a sua atenção, o seu empenho nos seus estudos e espero você, meu aluno, minha aluna, na nossa próxima aula de processo penal no Grão Online. Vamos firmes e fortes. Avante, galera!